Já consegui compartilhar? Tudo ok. Ok. Estão vendo aí a tela inicial? Sim, tudo ok. Pois bem, meus amigos, queridos amigos, é realmente muita alegria que eu retorno à Casa dos Humildes, ainda que nesse momento virtual. Meu nome é Robson Rodrigues, Robson Costa Rodrigues. Eu também já sou cidadão português e essa minha família vem desde o meu avô, pai do meu pai. Ano passado estive pessoalmente em Lisboa, tive a alegria de conhecer a Casa dos Humildes pelo convite de Amaro César e foi muito bom. Fiquei muito feliz naquela oportunidade de poder dar seguimento, né, às tarefas de divulgação doutrinária e faço parte do Centro Espírita Maria Madalena, que fica aqui em Olinda, cidade irmã de Recife, e a nossa casa, antes de ontem, completou 65 anos de existência. Foi uma alegria para todos nós que também estamos trabalhando virtualmente. E depois até disponibilizo para vocês. Fizemos um vídeo comemorativo, foi bem interessante. Foi muito emocionante também. César já está de posse desse vídeo. Gente, nesse instante, eu estava ouvindo aí com atenção a leitura do Evangelho da nossa irmã e recordando o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo e nos oferta a possibilidade de passo a passo nós irmos galgando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Eu li uma frase hoje de manhã que eu acho muito significativa e vou iniciar o nosso tema com essa frase que diz que o amor ele é um sentimento que está destinado a transformar os homens em anjos. O amor. Então, todos os espíritos eles se associam nesse mesmo pensamento, de que quando a lei de amor estiver estabelecida entre nós, então haverá realmente aquela fusão dos seres e nós vamos estar realmente nos considerando e vivenciando uma experiência de irmãos. Então, nessa nossa destinação de sermos espíritos de luz, nós sabemos que temos dois grandes entraves. E o estudo espírita é bom por isso, porque mesmo que já conheçamos as suas assertivas, quando nós nos reunimos como hoje aqui estamos, e vamos estudar mais uma vez certo tema, com certeza nós vamos absorver outros ângulos que a gente não tinha percebido. Isso nos gera algumas reflexões e deva nos impulsionar a ser melhores. Então, os dois grandes entraves na fala dos espíritos superiores, para que a gente consiga realmente ir dando sequência à nossa jornada ascensional, o primeiro deles é justamente o apego às coisas materiais. Isso aí não é o objeto do tema da tarde, porque o segundo item, que é um grande obstáculo para que nós possamos ser felizes ou, digamos, um pouco mais felizes, é justamente a questão dos ressentimentos e da falta do perdão. Por isso esse tema se reveste de tanta importância, porque eu costumo dizer, como está lá no Evangelho do apóstolo Tiago, lá em 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E o irmão diz assim: porque isso seria enganar a si próprio. Então eu considero cada estudo espírita como um impulso que nós possamos ir tendo justamente para que na prática do nosso dia a dia a gente consiga ir tendo um pouco mais de paz, de harmonia para nós
e para as pessoas que nos cercam. Então, o nosso tema é evitando o ressentimento. E como nós falávamos agora há pouco, quando nós formos nos educando espiritualmente, talvez a gente nem mais ressinta. Mas vamos seguir para o próximo slide. Encontramos, sim, no Evangelho de Jesus e no Evangelho redivivo, que é o Espiritismo, receitas, orientações, um norte muito seguro para que a gente possa evitar esse que é um grande mal no nosso coração, que é o ressentimento. Então a doutrina espírita ela é muito rica nesse aspecto. Vamos começar, meus irmãos, realmente do início. Entende-se por ressentimento aquela situação na qual guardamos mágoa de alguém. Os dicionários referem-se ao termo como ato ou efeito de ressentir, magoar-se com alguma pessoa em razão de um fato anteriormente passado, criando uma onda de melindre, ofensa e sofrimento, causando muito desgaste, tristeza e melancolia. Eu fiz questão de colocar todos esses itens para que eu não pecasse pelo esquecimento, porque nessas informações estão muitos ensinamentos. Magoar-se é quando nós estamos realmente tristes com alguém que ou nos ofendeu em menor ou maior grau. E então, o ato de guardar dentro de nós essa mágoa, por mais tempo do que ela deva estar entre nós, é que gera muitos danos. Porque no grau em que nós nos encontramos, espiritualmente falando, é natural que a gente se magoe ainda? É. É importante, quando nós estudamos a doutrina espírita, que a gente não coloque puramente uma teoria e que, como dizia um grande trabalhador da nossa casa, chamado Irmão Mendes, ele falava muito bem, ele dizia, olha, é preciso que a gente se coloque dentro do tema que a gente está estudando. Então, a partir de mim, eu me colocando nesse tema, eu percebo que ainda é natural que haja alguma mágoa quando algo sai um pouco do nosso controle, alguém nos ofende. É natural, sim, que a gente se magoe, mas não é natural que a gente fique cultivando a mágoa em nossos corações. E aí, nesse primeiro slide mais descritivo, ele já dá uma série de razões para que a gente reflita muito direitinho na permanência da mágoa dentro de nós. Olha o que diz aí o nosso slide. Cria uma onda de melindre, ofensa e sofrimento, principalmente. Então, quando nós estamos magoados ou magoamos alguém, que é importante que seja dito isso, para não parecer que o tema é nós precisamos perdoar que nos ofendem, sim, mas é importante que a gente não seja o ofensor também. Tem uma frase de Chico Xavier que é muito positiva e muito ajustada com o nosso tema, que ele diz assim: sofrer é muito diferente de fazer sofrer, porque o remorso e tudo que vem como consequência vai nos atingir. E os espíritos superiores têm dito sempre: é muito mais fácil, é muito melhor que a gente seja o ofendido do que o ofensor, porque cabe ao ofendido perdoar e seguir o seu caminho de progresso. E cabe ao ofensor, principalmente, resgatar o mal que tenha praticado. Então, meus irmãos, na medida em que acolhemos uma mágoa dentro de nós, percebam se assim não o é. Onde quer que a gente esteja, aquilo segue com a gente. Esse
Essa é a questão mais importante de ser colocada. E aí causa o quê? Desgaste, tristeza, melancolia. E tudo isso se resume em sofrimento psíquico. E até tem algumas pessoas que dizem assim, às vezes, quando nos afastamos de alguém por mágoa, chega até doer fisicamente. É fato também. Então, gente, acolher a mágoa pode até acontecer na nossa jornada, pela nossa condição, mas ela gera essa série de efeitos colaterais mais sérios. Em relação ao pensamento kardecista, cuja lógica retrata a transparência e o bom senso. Então, nós vamos começar no servir do que diz a doutrina espírita. Analisamos a questão de uma forma um pouco mais profunda, equilibrada. Quando o ressentimento, vou só ajustar a imagem. Quando o ressentimento é cultivado no coração daquele que sofreu o golpe, faz mal ao corpo inteiro e a toda a estrutura espiritual, indubitavelmente. Então, meus irmãos, o espírito André Luiz, ele costuma dizer que em qualquer desavença, em qualquer discussão mais acalorada, toda irritação que nós acumulamos em nós é um verdadeiro desastre magnético. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Então, pela ótica da doutrina espírita, quando o ressentimento está cultivado dentro do coração, ele começa a fazer mal a toda a nossa estrutura espiritual. Porque nós sabemos que nós somos energia sutil, somos espíritos, vinculados a um corpo físico através do perispírito, que é ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula. Então, quando nós arquivamos em nós o ressentimento, nós estamos, como dizem os espíritos, invariavelmente levando ao nosso corpo físico essas repercussões. Então, percebam que esse estudo da doutrina espírita ele é profundamente de ordem prática. Porque é importante que quando a gente estuda algo na doutrina, que é diretamente possível de ser praticado no nosso dia a dia, como dizia o apóstolo Tiago. A gente precisa ser praticante da palavra. Então, a orientação dos espíritos não é outra. O ressentimento cultivado nos desajusta o corpo inteiro. Então, isso é fato. É preciso que a gente esteja muito atento na medida em que nós vamos, pelo livre-arbítrio, cultivando ou não, por mais tempo, esse sentimento dentro de nós. E por que eu digo que entra o livre-arbítrio? Porque nós não estamos falando aqui que imediatamente a gente já vai conseguir esquecer, por exemplo, uma ofensa que nos foi feita. Esquecimento leva tempo, mas o perdão é uma decisão. Vamos aqui detalhar um pouquinho algo de ordem bem prática, não é? Que são as causas que colocam o ressentimento no nosso dia a dia. Então, vejamos alguns exemplos, que tem 1000 outros, mas esse já dá uma ideia para o nosso estudo. A inimizade gratuita, vamos tratar daqui a pouco sobre isso. Os incêndios da cólera, o ciúme, a inveja, o rancor, o ódio impensado. Criam todos esses ondas negativas e dardos fulminantes, que dilaceram a alma e o coração daquele que assim age. Então, esses exemplos que nós estamos trazendo, nós precisamos estar também muito vigilantes para que quando a gente se enquadre nesse estudo, possamos perceber se algum desses itens estão fazendo parte do nosso cotidiano. Então, acontece muito alguns momentos de cólera que nós somos tomados
ainda dentro da nossa pouca condição espiritual e que gera realmente no outro momentos de muito desconforto e quem sabe até de mágoas também, que vão ficar no coração dos nossos irmãos, alojados por algum tempo. O ciúme. O ciúme, tem até uma música aqui no Brasil que diz que o ciúme realmente é uma flecha muito negra, que invade o nosso psiquismo e que destrói qualquer relacionamento, quer seja entre amigos, quer seja entre parentes próximos, amigos, marido e mulher, e por aí vai. Então, são itens que precisamos estar muito atentos. O ciúme também é um deles. A inveja. Ainda hoje pela manhã eu estava assistindo um vídeo de um padre da nossa paróquia aqui de Tamandaré, que é uma cidade litorânea nossa. Ele é muito engraçado, o padre Arlindo, ele é muito espontâneo. E ele dizia assim, olhe, não vá revidar, nem vá tomar satisfação com o invejoso que te ofendeu. Hoje pela manhã eu estava vendo esse vídeo, achei muito próprio também. Ele diz, deixe que o invejoso cuide de si. Obviamente, todo invejoso é um enfermo da alma e que merece nossa atenção, que merece nosso carinho e não merece o nosso revide. É o estudo da tarde de hoje. Mas a inveja corrói e adoece principalmente quem a cultiva, não é? O rancor também. Então nós já sabemos que o fato de sermos espíritas e já conhecermos a doutrina espírita não nos dá o passaporte para nos sentirmos isentos de tudo isso. Então, o rancor é um estágio mais avançado da mágoa e que pode nos causar muitos danos a nós e às pessoas a quem nos dirigimos com esse tipo de sentimento. O ódio pensado, enfim, todas essas questões que nós aqui estamos abordando são, sim, causas que nos colocam, não é, como agressores ou como agredidos e que despertam em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquela a quem mais amamos, os ressentimentos. As mágoas desenfreadas de um para o outro estabelecem feridas abertas, cujas cicatrizes ficam longe de acontecer. Da mesma forma, quando um dos dois seres, em uma relação, seja qual for, não cede nem perdoa. O que é que acontece nesse momento? São fixados os clichês mentais, exalando ondas de desamor típicas de doenças da alma. Então, esse slide, gente, ele é um pouco mais profundo, não é? Nós fomos buscar dentro da bibliografia espírita algo que pudéssemos aprofundar um pouco mais. Então, é muito natural que em algum relacionamento nosso com os nossos semelhantes, que a gente, em determinado momento, não queira ceder. E os espíritos até dizem assim, que nesse momento em que nós não cedemos, por exemplo, numa discussão um pouco mais acalorada, todos saem perdendo. Não há numa discussão mais séria aquele que sai vencendo e aquele que sai vencido. Todos saem perdendo. É o perde-perde. Não é o ganha-ganha, é o perde-perde. E então, quando nós nos colocamos naquela posição de dizer eu não perdoo, o que é que nos dizem os espíritos? Nós estaremos nos inscrevendo na relação do possível obsessor mais adiante ou do possível obsediado. Quando não cedemos nem perdoamos aquelas ofensas a nós dirigidas, nós, batendo no peito e dizendo jamais perdoarei, amanhã é muito fácil que você torne-se um obsessor daquele que te ofendeu. Porque não significa que, estando de retorno ao mundo espiritual, você vai estar liberto daquela grande ofensa que lhe fizeram, e na medida em que você, pelo livre-arbítrio, não perdoou,
você vai retornar ao mundo espiritual, como disse o Ali Caldas Schubert, no livro chamado Obsessão e Desobsessão. Você vai estar no mundo espiritual consoante você viveu na matéria. Então é muito triste a gente, depois de uma jornada física, retornarmos ao mundo espiritual carregando conosco mágoa, ressentimentos. E na medida em que você se coloca na questão de que não perdoou jamais, fatalmente, ou com muita probabilidade, você tornar-se-á um obsessor mais adiante. Como também pode tornar-se um obsediado, porque o não perdão nos vincula psiquicamente àquela pessoa que nos ofendeu. Enquanto não perdoarmos, o vínculo psíquico estará estabelecido e com vigor. E aí o que é que dizem os irmãos? Formam-se então os clichês mentais. Estudando a Gênese, nós vamos ver no capítulo que fala sobre os fluidos, imagem, transmissão do pensamento, lá está descrito isso, que tudo aquilo que a gente projeta, que a gente pensa, com o momento que antecede as nossas ações, essas formações mentais, elas praticamente se corporificam em torno de nós, no nosso perispírito, na atmosfera natural que nos é própria, que a gente chama de psicosfera. Então, qual é a atmosfera de cada um de nós? É resultante daquilo que nós pensamos e daquilo que nós agimos. Então, é natural que quando nós não estamos cedendo, eu deixei até destacadozinho em azul, quando a gente não cede nem a gente perdoa, esses clichês mentais vão se corporificando na nossa tela mental, em torno de nós, mostrando-nos a nossa atmosfera psíquica, que passa a ser a nossa identificação para os espíritos que estão em torno de nós. Como diz Kardec, estamos envoltos em toda uma população espiritual que se interessa pelo que nós fazemos e, obviamente, quando nós estamos arquivando em nossos corações a mágoa, a falta do perdão, esses clichês mentais vão nos identificando a esses espíritos também na mesma faixa vibratória do sofrimento psíquico, eles então estarão se associando ao nosso desequilíbrio e à nossa desarmonia espiritual, potencializando muitas vezes esse nosso não perdão. Percebam se não é assim, meus irmãos. Às vezes, uma pequenina ofensa que nos foi feita vai ganhando corpo dentro do nosso psiquismo, do nosso coração. E não se enganem, nesse momento, não estamos jamais sozinhos. É toda essa população em torno de nós que vão potencializando essa dor que às vezes chega a ser até física. É quando nós encontramos aquela situação das doenças da alma e que muitas vezes podem ou não se refletir no corpo físico, mas muitas vezes se refletem sim. Porque nós podemos ser obsessor de nós próprios. Nós já estudamos isso na doutrina, que é aquela auto-obsessão. Na hora em que vamos cultivando esses ressentimentos muito fortes dentro de nós, nós estamos derramando sobre o nosso corpo físico, de forma persistente, esses fluidos deletérios. A obsessão não tem outro conceito senão esse. O que é a obsessão? É a influência de ordem negativa de forma constante e com um objetivo fixo. Então, na medida em que arquivamos em nós a falta do perdão, o não ressentimento, nós estamos estabelecendo um deságue no nosso corpo físico de forma constante e diária. Por isso que nós falamos agora há pouco em outro slide. Aonde quer que a gente se dirija, nós vamos estar vibrando nessa faixa ainda da mágoa e do ressentimento. Como evitar, então, à luz do Espiritismo e da razão, este mal em nossas vidas?
Então, até esse momento do nosso tema, nós estivemos aqui mostrando as causas, não é, que geram os ressentimentos, os efeitos colaterais, o quanto é danoso para o nosso progresso espiritual, o quanto é ruim para nossas vidas, como viver, se deslocar para ambientes, pode ser o ambiente mais bonito do mundo, mas se você estiver carregando um coração pesado, você não vai achar muita graça nas coisas, porque você está enfermo da alma, reclamando cuidados e atenção mais especiais para que possa reverter esse quadro psíquico dentro de si mesmo. Então, à luz do Espiritismo e da razão, há como a gente se afastar desse quadro tão doentio e que faz tanto mal a nós e às pessoas que nos cercam. Vamos lá. Uma das orientações dadas pelos espíritos, porque são milhares de orientações, não é? Quando nós vamos preparar um tema, nós vamos pensando, por influência também dos próprios espíritos, aquelas que nós julgamos assim, que sejam mais pertinentes ao tema. Então diz assim, uma das orientações dadas pelos espíritos é aquela em que se referencia ao perdão sem limites, como referendava Jesus, nunca utilizando as armas do agressor, banhando-se nas águas do esquecimento, identificando aquele que provoca e agride e nos faz ressentir, é que é um necessitado de compreensão. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o momento mais delicado do tema da tarde de hoje. É como nós vamos enxergar aquele que nos ofende. A tendência natural é que, quando alguém nos ofende, nós o enxergamos como um adversário. Percebam, reflitam com o coração se não é verdade essa minha afirmativa. É muito natural a gente imaginar que aquele que nos ofende seja um inimigo ou um adversário nosso, e não são. O que é que diz aqui a orientação da espiritualidade? Para que a gente evite o ressentimento, qual a orientação da doutrina espírita? É que a gente vá se banhando nas águas calmas do esquecimento. E é óbvio, na psicologia moderna a gente estuda isso, que o esquecimento é platino, é passo a passo. Mas enxergar o agressor como um doente da alma já é um extraordinário avanço e ferramenta para que a gente consiga se desamarrar dessas vibrações mais pesadas das mágoas. Então, certa vez, eu trabalho há muitos anos na desobsessão como doutrinador. Certa vez eu conversava com um espírito que estava muito sofrido. Ele realmente foi profundamente agredido na existência anterior. E ele dizia entre lágrimas, olha, meu irmão, jamais eu vou perdoar. E eu disse, meu irmão, como é que você enxerga aquela pessoa que te ofendeu? Ele disse, olha, eu enxergo não hoje, mas enxergo lá no passado. E enxergo que foi uma pessoa muito perversa, muito ruim. E eu disse a ele, já lhe disseram em algum momento que esse irmão é um doente da alma? Então, nesse momento, ele esbravejou. Que doente coisa nenhuma. Ele ofende a todas as pessoas ainda hoje, porque assim o deseja. Então, eu esperei ele se acalmar um pouco. E disse, meu irmão, me responda mais uma questão. Você acha que alguém que esteja com saúde orgânica e espiritual, que esteja feliz, ofende alguém? Ele já estava um pouco mais calmo, recebendo as vibrações da nossa mentora, do grupo que o cercava.
Então ele meditou um pouquinho e disse: não, quem está feliz não ofende. Eu digo: então, meu irmão, é preciso reconhecer de que aquele que te ofendeu é um grande doente da alma e que reclama reparação e que reclama cuidado, atenção. Senão ele vai continuar nessa existência seguindo da mesmíssima maneira, agredindo, sofrendo e fazendo sofrer. E aí eu concluí que aqui eu não vou, preciso detalhar muito, mas no final desse nosso diálogo, o irmão compreendeu que a sua ação perseguidora estava agravando a doença daquele seu anterior algoz ou agressor. Então, gente, nós espíritas temos o dever de ter uma visão um pouco mais aprofundada das coisas. Então, se no dia a dia é difícil receber uma ofensa, é preciso que sejamos capazes de ter uma visão um pouco mais profunda, que é o que nos solicita a doutrina espírita. Nós espíritas, principalmente, já não podemos mais pretextar a ignorância de coisíssima nenhuma. Então, é uma questão de arbítrio, sim. Eu tenho o desejo de perdoar, eu posso perdoar. É um requisito do nosso arbítrio e da nossa vontade, sim. Porque perdoar não é imediatamente esquecer, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que perdoar é não revidar, como diziam os espíritos em outros slides aqui, é não revidar se utilizando do mesmo padrão vibratório do nosso agressor. Vamos seguir adiante, porque desde que eu estive aí em Lisboa, que o relógio dessa casa corre muito rápido. Por isso que vejo por outro eu estou aqui me organizando no horário para que a gente possa equilibrar o nosso tema direitinho. Lendo um livro, meus irmãos e minhas irmãs, belíssimo, chamado Vivendo com Jesus, desse espírito maravilhoso que é Amélia Rodrigues, ela diz assim uma frase muito importante que eu vou falar daqui a pouco. Todo aquele que ama é livre e feliz. E aí ela dá uma seguinte indagação para a nossa reflexão. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma? Percebam que todos os espíritos que já andaram um pouquinho mais do que nós, a voz é uníssona, enxergam aquele que ofende, aqui, ó, como um enfermo da alma. Então nós não podemos odiar um doente, por maior que seja a agressão. Porque Pedro, bem recordando, disse: mestre, mas e se a agressão for dura, que machucar para valer? Jesus vira e diz: Pedro, não importa. É preciso perdoar, ainda assim, incondicionalmente. Mas vamos para essa frase maravilhosa de Amélia Rodrigues. Está aí destacada para vocês e para mim também. Todo aquele que ama é livre e feliz. Gente, qual o grande desejo de todo espírito encarnado ou desencarnado? Todos nós almejamos duas coisas básicas: é nos afastar do sofrimento e sermos felizes. Todo mundo almeja isso. Digo todos, isso é a regra geral. Pode haver exceções, mas em regra geral, todos nós desejamos nos afastar de sofrimentos e sermos felizes. E como ser feliz odiando? Por isso que diz Amélia aqui, com muita tranquilidade, muita serenidade, todo aquele que ama, ele é livre. Porque quando a gente ama, a gente se afasta do ressentimento, das mágoas, dessa tortura mental em que nós nos colocamos.
Mas nós nos colocamos, alguém me colocou nessa tortura mental, mas permanecer nela é um desejo seu. Aí Amélia diz, todo aquele que ama é livre, porque vai se desfazendo dessas amarras e não tem patrimônio mais importante para o espírito encarnado, desencarnado, em qualquer quadrante do universo, do que a liberdade. Percebam que até as leis humanas, que são fragilíssimas ainda, o que é que ela faz quando uma pessoa está desordenada e ofendendo a sociedade? Lhe priva temporariamente de sua liberdade. A pessoa deixa de ser livre. Por quê? Porque o seu arbítrio está virando uma arma para as outras pessoas. Espiritualmente, não é diferente. Quando nós não perdoamos e que continuamos acolhendo e alimentando essas vibrações da mágoa dentro de nós, nós vamos então nos tornando torturados, presos e amargurados dentro de nós mesmos. Tudo perde o sabor. As cenas mais bonitas perdem o colorido. O mau humor vai se instalando dentro de nós. Por quê? Porque a gente não é livre. Nós estamos presos. Possivelmente, o que é ressentimento? É sentir novamente. E há pessoas, acreditem, que curtem, que até gostam, que saboreiam viver a dor novamente pelo qual passaram. Dando novamente um exemplo, teve um espírito que disse a mim, rapaz, eu amo lembrar das cenas em que eu fui ofendido, porque assim a chama do meu ódio permanece acesa, que é uma beleza. E aí, lá fomos nós dialogar mais profundamente com esses espíritos, que assim raciocinam. Mas olhe, tanto o obsessor raciocina assim, como encarnado, que não faz nem a oração, nem a vigília recomendada por Jesus. Orar e vigiar é sempre preciso. Né? E, finalmente, a frase de Amélia diz, quem ama é feliz. É autoexplicativo, não é? Se nós estamos amando, estamos felizes. E aí vamos lá. Os convites do Cristo sempre apontaram rumos autênticos de racionalidade e de luz, humildade e benevolência. Sim, gente. Para que nós possamos ir perdoando e também nos enquadrando naquela condição de precisar da misericórdia divina, é preciso que a gente tenha muita humildade e bondade também no nosso coração. Quando a gente não tem a humildade, dizem os espíritos, nós nos adornamos de virtudes que ainda não possuímos. Perceba se não é dessa forma. É muito bom a gente falar de certas virtudes e tal, mas falar para os outros é uma coisa, falar para dentro de nós é outra bem diferente. Então, quando nós nos enchemos de luz própria, de humildade e de benevolência, nós vamos estar nos encaminhando para o perdão incondicional ensinado por Jesus ao apóstolo Pedro, como nós citamos agora há pouco. Allan Kardec, nosso grande codificador, fortaleceu a caridade como virtude essencial aos seus seguidores, como um antídoto do ressentimento. Tem uma frase que eu nunca mais esqueci. Essa frase diz assim: caridade moral é a gente amar as pessoas mais do que elas merecem. Reflitam nessa colocação. Caridade moral é amar as pessoas mais do que elas merecem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, quando
a nossa pouca condição espiritual não nos permite enxergar o agressor como um grande doente da alma que precisa de reparação, nós não vamos conseguindo ser caridosos. E o que é que dizem os espíritos? Pelo conhecimento de Kardec, fora da caridade não teremos salvação, porque são os atos da caridade que nos aproximam dos anjos. Qual foi a primeira frase que eu disse no início do nosso estudo? É o amor, o sentimento destinado a transformar os homens em anjos. E o caminho que a gente precisa percorrer é o caminho da caridade, orientado pelo Espírito de Verdade, quando Kardec codificou essa maravilhosa doutrina espírita. Ele nos dava um caminho. Seja caridoso. E aí, você sendo caridoso, você vai percorrendo o caminho e trazendo para si as vibrações de paz, de luz, de harmonia e daquela felicidade que nós almejamos tanto. Então, um coração generoso é um coração que vive em paz. E olha o que eu vou dizer nesse momento. É um coração que, em raríssimas oportunidades, precisará perdoar. Sabe por quê? Porque esse coração em paz, por muitas oportunidades, nem chega a se magoar. É um estágio, não é? Tem aquele que é ofendido e diz, jamais perdoarei. Tem aqueles que são ofendidos e dizem, vou levar um tempo até perdoar. E há aqueles irmãos que andaram mais um pouco, que já nem se ofendem com as questões que vivem em relação aos seus semelhantes. Então, gente, tudo isso são caminhos que a doutrina vai nos inspirando a percorrer. E aí, o nosso codificador apresentou como a nossa bandeira de fortalecimento e salvação a caridade. Finalizando, vamos ler isso aqui. A presença de Deus, por fim, em nossos corações, nos impulsiona a perdoarmos infinitamente aqueles que nos magoarem, convidando-nos a orar por eles, a amá-los. Como o maior eixo de exortação da plenitude do Espírito a caminho da espiritualidade maior, envolto na plena convicção da lei do amor. Meus irmãos, eu quis ir finalizando o nosso tema com essas colocações dos espíritos superiores, porque a receita não é outra. Ore por eles e os amem verdadeiramente, para que de nossa parte também sejamos merecedores da misericórdia e do perdão quando ofendemos alguém. Então, diz aqui a espiritualidade, precisamos ter a convicção na lei do amor. Então, realmente é um grande eixo de exortação para a nossa plenitude de espíritos. É quando nós vamos seguindo por esse caminho. E lendo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele diz assim, a mensagem de Jesus foi estabelecer o reino de Deus em nossos corações. Então, é preciso que depois de mais de 2000 anos, a gente compreenda qual foi o objetivo da vinda do Cristo. Foi trazer o reino de Deus para dentro de nós. Que os bons amigos espirituais nos envolvam, nos assistam, nos ilumine. Eu vou encerrando com essa belíssima imagem daquele que, na voz dos espíritos superiores, é o grande modelo e guia para toda a humanidade. Que Deus nos ampare, que nos ilumine. A nossa exposição vai terminando aqui. Eu peço gentilmente